Fala galera, beleza? Essa semana aí tem aula gravada com tema duplo, tá? Organizações mundiais, e vamos começar a falar de África. Então, sem perder tempo, vamos lá para o próximo slide já. Pessoal, então, sem mais delongas, já vimos esse assunto no livro, na plataforma Geek, aula ao vivo, atividade ao vivo, mas vamos aprofundar, tá? Olha as logomarcas aí, né? E vamos falar de várias dessas organizações aí. Então, organizações mundiais, como está lá no livro, ó, também chamadas de organismos internacionais, né? As organizações mundiais são associações que reúnem países ou estados, e aí aquele estado com E maiúsculo, né? Com o propósito de cooperarem entre si na resolução de problemas ou impasses de ordem política, econômica, social e cultural, além de outros no contexto mundial. Vale sempre a gente relembrar aquela diferença geopolítica entre Estado com E minúsculo, que significa a unidade territorial interna de um país, e o Estadão com E maiúsculo, né, que significa a unidade jurídico-político-administrativa de um país, né, que geralmente a gente usa em referência ao próprio governo do país ou ao país propriamente dito. Tá bom, gente? Vamos falar dessa galera aí agora. Por óbvio, não poderia ser diferente, né? Começar a falar da UN, United Nations, né? ONU, Organização das Nações Unidas, né? Ou simplesmente Nações Unidas. É uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Em substituição à Liga das Nações, a ONU foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. Na altura de sua fundação, a ONU tinha 51 Estados-membros, hoje são 193. Tá? Só lembrando, a ONU então foi antecedida pela Comunidade das Nações, também chamada de Liga das Nações. Tá? Por que a Liga das Nações foi extinta? Ela foi extinta porque ela não conseguiu atingir o seu principal objetivo de criação, que, uma vez criada após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, né? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, criou-se a ONU, né? Cujo principal objetivo, pelo menos o objetivo inicial, é manter, estabelecer a paz mundial, evitando assim que os países entrem num novo conflito de ordem mundial. A famosa, e vamos torcer para que ela nunca aconteça, Terceira Guerra Mundial. Ela é famosa sem acontecer, tá, gente? A gente vai torcer para que ela nunca apareça por aí. Pessoal, então a ONU ela é composta por vários órgãos. Tem um organograma pequenininho, tá? E nós temos aí basicamente 6 órgãos que são assim os importantíssimos, né, para o funcionamento da ONU. Né? Vamos ver o texto rapidinho aqui, ó. Primeiro deles, Assembleia Geral, né? Assembleia Deliberativa Principal, né? Todos os 193 Estados-membros atuais fazem parte da Assembleia Geral e tem direito de opinar, tem direito de votar na Assembleia Geral. Tá? Por isso que ela é apelidada de Assembleia Democrática, porque não interessa se você é Estados Unidos ou se você é Haiti, não importa o teu poder econômico, os votos lá têm o mesmo peso. Muito interessante essa questão. Tá bom? Então, a Assembleia Geral da ONU. Segundo órgão muito importante aí da ONU é o Conselho de Segurança, né? Para decidir determinadas resoluções de paz e segurança. Tá, gente? Conselho de Segurança, vamos falar dele já já, né? Composto aí por 5 membros permanentes e 10 rotativos. É uma questão bem polêmica, mas a gente vai falar já já. Tá? Conselho Econômico e Social, Conselho de Direitos Humanos, o Secretariado da ONU, que é para o fornecimento de estudos, informações, facilidades necessárias para a ONU. Né? Tribunal Internacional de Justiça, que é o órgão judicial principal. Tá? Não é o principal órgão da ONU, não. É o órgão judicial principal. Dentro da lógica judicial, o principal, sim, aí é o Tribunal Internacional de Justiça. Beleza? Sistema das Nações Unidas, também a Organização Mundial da Saúde, né? Tá? Temos aí algumas agências, né? O Programa Alimentar Mundial, tá? O PAN, né? O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, muito conhecido aí também, aqui no Brasil, inclusive. E o cargo mais alto ocupado na ONU é do secretário-geral,
tá? Ocupado por Antônio Guterres desde 2017. Beleza, gente? Vamos direto ao ponto aí para o próximo. Então, como eu já passei um spoiler para vocês aí, né? A Assembleia Geral é a Assembleia Deliberativa Principal das Nações Unidas, composta por todos os Estados-membros, reúnem-se em uma sessão ordinária anual no âmbito de um presidente eleito entre os países. Ao longo de um período de 2 semanas, no início de cada sessão, todos os membros têm a oportunidade de dirigir a vontade. Tradicionalmente, o secretário-geral faz a primeira declaração, seguido pelo presidente da Assembleia. A primeira sessão foi convocada em 10 de janeiro de 1946 em Westminster Center Hall, em Londres, e contou com representações de 51 nações, como a gente viu que a ONU nasceu com 51 Estados-membros. Tá bom, gente? Olha aí de novo, então, agora falando do Conselho de Segurança da ONU, responsável por manter a paz e a segurança entre as nações. Olha aí, gente, enquanto os outros órgãos das Nações Unidas só podem fazer recomendações aos governos, membros, o Conselho de Segurança tem o poder de tomar decisões vinculativas que os governos membros acordaram em realizar no termo do artigo 25 da Carta das Nações Unidas. O Conselho de Segurança é composto por 15 Estados-membros, sendo 5 membros permanentes. Esse aí vocês têm que decorar, viu? China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, e os 10 rotativos ou temporários, tá bom? Agora, cuidado, tá, gente? A gente falou sobre o conceito de soberania. Lá no início do ano, estávamos ainda no presencial. A gente falou de Estado maiúsculo, Estado minúsculo, nação, governo, território, limite, fronteira, e falamos de soberania e autodeterminação. Primeira aula do ano, tá? Gente, sobre soberania, tá? Aqui, no Conselho de Segurança da ONU, você tem uma relativização da soberania. Tá? Essa capacidade que o governo de um país tem de tomar decisões dentro do seu território, ali no mar territorial, no espaço terrestre, no espaço aéreo, no subsolo. Tá? Então, essa soberania ela pode vir a ser relativa e temporariamente quebrada por uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Os outros órgãos da ONU, tá? Eles não atingem a soberania dos países. O Conselho de Segurança é o único capaz disso. Tá, ok? Olha ele aí, gente, o tão polêmico FMI, tá? Muita gente fala do FMI como sendo uma coisa muito boa, e muita gente fala dele como sendo uma coisa muito ruim. Tá? Depende um pouco da vertente, às vezes até ideológica, que a pessoa aprendeu a geopolítica, tá? Mas aqui, longe de mim querer trazer ponto de vista nesse tema, quero trazer a parte técnica para vocês, tá, gente? Então, o Fundo Monetário Internacional é uma organização internacional que resultou da Conferência de Bretton Woods em 1944. É concebida no final da Segunda Guerra Mundial, seus idealizadores tinham por objetivo construir um arcabouço para a cooperação que evitasse a repetição das políticas econômicas que levaram à Grande Depressão dos anos 1930 e ao conflito global que se seguiu. Né? Então, você tem aí um fundo, né, de ajuda internacional, tá? Em que os Estados membros podem recorrer, né, para pedir ajuda financeira em detrimento aí de situações de crise, tá? E calamidades, né? Também o FMI pode entrar em ação, ok, gente? Outro aí também, né? Banco Mundial é uma organização internacional que surgiu da Conferência de Bretton Woods também, né, para atender às necessidades de financiamento da reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial. Né? O nome oficial da instituição criada em Bretton Woods era Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD. Alguns brincam falando em inglês, né, bird, que é pássaro, tá? Mas a sigla correta é BIRD. A instituição, que se capitalizou a partir da venda de títulos ao mercado garantidos pelos países membros, mudou gradualmente seu foco para os países em desenvolvimento, muitos dos quais se tornaram nações independentes no pós-guerra. Ok, gente? Então está aí uma característica do World Bank ou Banco Mundial. Olha aí, pessoal, WTO, World Trade Organization, né? Ou mais conhecida como OMC, né? Organização Mundial do Comércio, tá? Importantíssima aí,
Tá? Sucedeu o GATT, né? Na regulação do comércio mundial, tendo sido o principal resultado da rodada de Uruguai. Ainda que ela não seja imune às pressões advindas dos principais atores internacionais, sua existência é de vital importância para os países como o Brasil, que dependem de um sistema de normas para defender seus interesses. Os países em desenvolvimento são hoje a grande maioria dos membros desta organização, e só cabe a eles fazer valer seus interesses, já que as decisões da OMC são tomadas por consenso. Tá? Ainda falta, né, uma participação maior dos países emergentes. Você pega o BRICS, por exemplo, né, Brasil, Rússia, Índia, China e US lá de South Africa, África do Sul. Tá? Falta participação mais intensa dessa turma aí na tomada de decisões das regras da OMC. Tá bom, gente? Então, parece que as coisas estão começando a mudar nesse sentido, mas ainda está muito atrasado em relação a isso. Então, a OMC está aí para a gente debater também. Olha aí, pessoal, UNESCO, né? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Né? UNESCO é a sigla para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo através da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. Talvez aí também uma das agências, né, mais importantes da ONU. Tá? Quando a gente fala em educação, né, gente, tirar da escuridão e levar para a luz. Né? Agora, qual a educação? Né? Aqui eu sempre defendo a educação técnica, né? Sendo que as pessoas aprendam a matéria. Né? Ponto de vista, cada um vai construindo o seu ao longo do tempo, e eu sempre cito para os meus alunos, aí vocês sabem disso. Né? Busque sempre pontos de vista diferentes e construa você a sua visão crítica. Tá bom? Não sou eu que tenho que te dizer o que é certo ou o que é errado. Mas eu posso te apresentar um tema, né? Você vai buscar beber na fonte desse tema, né? Pesquisar outros autores, outros professores, né? Perguntar para o professor de matemática o que ele acha desse ponto de vista. É legal esse bate-bola. Tá bom? Professor, vou perguntar coisa de geografia para o professor de matemática? Sim, ele tem um ponto de vista sobre as coisas. Geralmente, os professores acabam se informando muito sobre a área acadêmica, né? Perguntar para o teu pai, perguntar para a tua mãe, sabe? Deixa um tempinho antes de construir um ponto de vista sobre as coisas, né? Não fica já com a primeira resposta, não. Às vezes, a primeira resposta que você tem sobre um tema geopolítico sou eu que vou te dar. Não fica com aquela resposta, não. Vai atrás. Lá na frente você pode estar com outro ponto de vista. De repente, o teu ponto de vista pode ser até melhor que o meu. Tá? Então, busque beber na fonte do conhecimento, né? E forme a tua visão crítica. Beleza? Isso é liberdade intelectual. Valeu, galera? Então, aí a Unesco, né? Defendendo essa questão da evolução da educação e da cultura, também muito importante. Beleza? Vamos para frente. Olha quem chegou, né? África. Vou começar a falar um pouquinho de África agora, gente. É o tema mais gostoso da geopolítica aí, porque envolve o mundo inteiro, tá? Você não vai falar de África isoladamente nunca, não tem como. Né? A África está integrada à história do mundo, né? Então, vamos entender. Entendendo a África, a gente entende melhor a Europa, a gente entende melhor o Brasil, tá? Então, vamos falar desse continente aí, bem rico em vários aspectos e, infelizmente, bem pobre em outros aspectos. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Olha lá. É um dos 6 continentes, né, do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. Ele é menor apenas que a Ásia. A Ásia tem lá em torno de 45 milhões de quilômetros quadrados e a América 42 milhões de quilômetros quadrados. A África tem lá seus 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vivem mais de 1 bilhão, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Beleza, gente? Fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África é conhecida pela sua pluralidade, eu tenho dificuldade com essa palavra mesmo, sua pluralidade étnica e cultural. Né? Um continente é um caldeirão de culturas e etnias, tá? No bom sentido, é claro. E por meio de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade, como eu falei no início. Né? Para entender melhor o mundo, você tem que entender a África. Tá?
Apesar de enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, a baixa qualidade de vida, a subnutrição e o analfabetismo. Os países africanos dividem-se em duas principais regiões, Norte da África e África subsaariana. Norte, você já vai lembrando aí, né, dos sinônimos. Sinônimo de norte é boreal ou setentrional. Então, por isso a gente chama o norte da África de África setentrional, tá bom? E a África subsaariana é aquela que fica abaixo do deserto do Saara. Ela pega o centro e o sul do continente, por isso que a gente chama de África centro-meridional. Vamos falar dela já já. Pessoal, tá aí o mapa mundi, né, mostrando a divisão dos continentes, tá? Um de cada cor, e em verde nós temos aí o continente africano, tá? Então, veja que o continente africano, gente, ele tem uma ligação física direta com a Ásia e com a Europa, tá? Então você vai falar que, do ponto de vista histórico-cultural, nós temos aí sim os outros continentes, os 6 continentes, tá? Mas do ponto de vista geológico-geográfico, tá? Nós temos aí esse continente que a gente chama de continente euro-afro-asiático, tá? Mas aqui nós estamos estudando do ponto de vista histórico-cultural e estamos estudando isoladamente a África. E agora olha aí o mapa coloridão da África, tá, gente? São 54 países, né? Lembrando que aquele com uma coloração diferenciada lá, de verde escuro, Sudão do Sul, é o país mais novo do mundo, tá? Ele data aí, se não me falha a memória, de outubro de 2011, a sua oficialização aí enquanto Estado soberano, tá bom? Vamos falar dessa situação aí do Sudão com o Sudão do Sul, né? Que deu origem a esse novo país aí, né? É o país mais recente da África do mundo, tá bom, gente? Alguns indicadores aí, né? Então, o continente África, o gentílico africano, extensão territorial 30 milhões de quilômetros quadrados, população, aqui ele já traz uma população maior, né, de 1 bilhão e 225 milhões de habitantes, a densidade demográfica de 36,4 habitantes por quilômetro quadrado, e o idioma, né, gente? Na África são faladas mais de 1.000 línguas africanas, além de idiomas como árabe, inglês, francês, português, espanhol, africano, entre outros. Tá? Lembrando que a África sofreu uma forte influência europeia, né, no processo de neocolonialismo lá do século XIX, que a gente vai estudar mais adiante. Tá? Países, 54 países, 7 territórios independentes. O maior país é a Argélia e o menor país é Seychelles. Turma, em relação ao relevo, o continente africano apresenta em quase todo o seu território planaltos com aproximadamente 750 metros de altitude, limitados por escarpas, né? Na região do deserto do Saara, que é a região lá do norte, que ele está falando aí, a região setentrional ou boreal, é mais comum chamar de região setentrional, encontra-se o Planalto Setentrional, por onde percorre o Rio Nilo. Falamos do Rio Nilo, hein, gente? Lá no sétimo ano a gente fala do Rio São Francisco, a gente compara o São Francisco com o Nilo, né? Porque ambos nascem em locais de alta pluviosidade e ambos percorrem locais de baixa pluviosidade sem secar, porque são bem caudalosos, tá? Mas já já a gente fala desse detalhe aí, beleza? Na região leste encontram-se grandes montanhas como o Kilimanjaro e o Monte Quenya. Já na parte meridional, parte sul, né, encontra-se a cadeia do Cabo com altitude que ultrapassa 3.400 metros. Falando um pouco do clima, né, o território africano é bastante diverso em termos climáticos. Tem até uma curiosidade, deixa eu beber uma água aqui. Tem até uma curiosidade que a África é apelidada climaticamente de o continente espelhado. Nós vamos ver lá no último slide. Tá? Podemos encontrar áreas com predomínio de clima equatorial, outras de clima tropical, assim como também regiões de clima desértico e mediterrâneo. O clima equatorial é registrado na região ocidental, tropical na região central e sul, o desértico na região setentrional, assim como o clima mediterrâneo. Tá? Lembrando que tem desértico no sul também, lá no deserto do Kalahari. Tá? Você tem o Saara no norte e você tem o Kalahari no sul. Tá? Já já a gente vai falar desse detalhe aí. Pessoal, quando a gente fala desses aspectos naturais, né, a gente acaba falando também aí da vegetação. Tá? Coloquei vegetação, mas coloquei um pouco de fauna também, né? Você vê os animais também, tá, gente? Por favor, por favor,
Não vem falar que na floresta amazônica tem girafa não, tá? Tem no zoológico, ok, mas de forma endêmica você não vai encontrar esse tipo de animal fora do continente africano, né? Ali disperso na natureza, tá bom? Cuidado com isso aí. Tá? Então, no continente africano, podem ser encontradas faixas de floresta equatorial, savanas que predominam na maior parte do continente, vegetação mediterrânea e estepes. No caso, caso tenha mais interesse sobre clima e vegetação, leia nosso texto Aspectos Naturais da África, tá? Que é um textinho que a gente coloca lá no livro, tem para vocês. Tá bom, gente? Mas a gente vai estar trabalhando cada um desses biomas aí de forma isolada na próxima aula, tá? Fiquem tranquilos que tudo isso aí vai ser trazido para vocês, tá? Nós vamos falar aí da floresta equatorial do Congo, vamos falar da semelhança e das poucas diferenças entre as savanas africanas e o cerrado brasileiro, né? Falar aí a questão do princípio da maritimidade e da continentalidade formando o clima mediterrâneo e a vegetação mediterrânea de um modo geral, né? As estepes, tá? E aí a gente vai ter um aprofundamento bem bacana sobre esse assunto na próxima aula. Aqui é só para apresentar características gerais, tá certo? Pessoal, olha lá, falei para vocês que a gente ia falar do continente espelhado, né? Para finalizar então essa aula, tá? Nós temos aí, ó, em vermelho o clima equatorial, porque a porção central da África é cortada ali pela linha do Equador. Então, naquela porção ali da superfície terrestre, nós temos o desenvolvimento natural do clima equatorial, tá bom? E aí você tem os climas tropicais, né? Em lilás, acima e abaixo do equatorial, tá? Depois, em amarelo, nós temos o semiárido, né? Em cima e embaixo, tá? E depois nós temos o desértico, né? Em laranjado, lá no Saara e lá no Kalahari, lá embaixo, tá? E nós temos o Mediterrâneo lá no extremo norte da África e no extremo sul da África, tá? E temos ali algumas localidades ao norte e ao sul com clima temperado. Professor, por que você fala que o continente africano, do ponto de vista climático, é um continente espelhado? Pega esse desenho aí. Se a gente tivesse num papel, se a gente dobrasse ele no meio, é como se o desértico aqui de baixo encontrasse com o desértico lá de cima. É como se o Mediterrâneo aqui da pontinha encontrasse com o Mediterrâneo lá da pontinha, né? Então, é como se do meio da África para cima e para baixo, você tivesse ali um espelho, né? Então, onde os climas eles vão se repetindo em direção ao norte e ao sul. Então, você está aqui no clima equatorial, depois você tem clima tropical, depois você tem clima semiárido, depois você tem clima desértico, depois você tem clima mediterrâneo, né? Então, na medida em que você vai se afastando para o norte e para o sul em relação à linha do Equador, os climas vão se repetindo. Daí o apelido de continente espelhado. Nós vamos falar disso bastante também na semana que vem. Vamos fazer um exercício a respeito desse tema. Beleza, pessoal? O bate-papo hoje foi bem rápido. Era só isso aí, tá? E a gente vai ficar por aqui, desejando para vocês uma excelente semana do Dia das Crianças, né? E vamos com toda a força aí para o próximo assunto, já na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um beijo. Valeu, tchau!